Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 8 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica. E esse é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos de ensino aqui do canal. Se você caiu nesse vídeo por acaso, não me conhece, não sabe como esse canal está funcionando, assiste lá no meu canal, lá onde tem todos os vídeos, o primeiro vídeo que foi postado no canal. Lá tem um resumo explicando como esse canal está funcionando. Mas em resumo, basicamente, esse canal é um curso online de barbearia grátis, onde eu trago conteúdo sobre barbearia, relacionado a todo aspecto que engloba a barbearia. A gente tem vídeos aqui sobre gestão de empresa, sobre gestão de carreira, sobre técnicas de corte, como processo de corte em si. Enfim, é um processo bem completo de ensino, totalmente grátis, que a gente viabilizou aqui pelo YouTube. Então, se você não está acompanhando, comece a acompanhar, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo e maratona no nosso canal. Tenho certeza que tem muito conteúdo que vai agregar na tua caminhada. Para você que já está acompanhando o canal, já sabe como está funcionando, aquele macetezinho de sempre, está iniciando o vídeo, não esquece de deixar teu like, tua curtida aqui é muito importante para que o YouTube perceba que esse conteúdo está sendo relevante, impulsionar para outras pessoas. Também envia nosso vídeo para outros barbeiros que você sabe que também precisam aprender, evoluir tecnicamente. Tenho certeza que aqui no canal eles vão encontrar vários conteúdos que possam agregar na carreira deles. E se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, é a forma de você retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo que a gente está entregando por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai sair um pouco do processo de corte, do passo a passo de corte. A gente fez uma sequência, se você não assistiu, assiste. Nos últimos vídeos a gente fez uma sequência de corte baseada numa cartilha clássica. A gente saiu desde um corte um pouco mais longo, um Vanguard, e chegou até um Executive Contour, e no final a gente ainda fez um Flat Top. Então a gente fez vários cortes de cartilha clássica, partindo de um corte um pouco mais longo, chegando até um corte bem mais raspado, mais curto, para a gente entender o processo de corte, como ele pode ser repetido em qualquer tipo de cabeça, qualquer tipo de cabelo. Enfim, tá bem legal, assiste os últimos vídeos, tem esses processos de corte completo. E hoje a gente saiu um pouquinho de processo de corte e eu vou passar um vídeo aqui de uma dor que foi trazida para mim, nas perguntas que eu abro lá no Instagram, alguns comentários aqui que sempre tem nos vídeos referente a processo de corte, que é em relação à puxada de mecha e processo de corte. Muita gente às vezes tem dificuldade em cortar um lado do cabelo, não sabe realmente como segurar a tesoura, principalmente quando vai fazer um pente corrido, sofre um pouquinho, a tesoura dá uma mastigada no cabelo ou não consegue ter uma precisão na hora de fazer o corte. Também relacionado a algum detalhe que eu vejo de algumas pessoas que já fizeram workshop comigo, que às vezes tem uma postura um pouco incorreta. Então o vídeo de hoje é sobre ergonomia e relacionado especificamente à empunhadura da tesoura. Como que você pode segurar a tesoura de algumas formas que vão facilitar em determinadas partes do corte. Nem sempre você vai segurar a tesoura da mesma forma. Em alguns momentos você vai ter que mudar a pegada da tesoura para facilitar o processo de cortar o cabelo mesmo, para ter mais precisão, para não sofrer, para não ficar torto, enfim, para que a tua ergonomia seja melhor, você faça o processo de corte de uma forma mais posturada, digamos assim, e não sofra para fazer isso e, por consequência, todo o teu processo de corte vai ser melhor executado e o corte, por consequência, vai ficar melhor também. Então vem comigo que eu vou te ajudar a melhorar a tua ergonomia e a tua empunhadura da tesoura. Para a gente iniciar a falar sobre a tesoura de corte, primeiro eu vou mostrar como é uma tesoura de corte e vocês precisam entender algumas especificidades da tesoura. Tem um vídeo aqui no canal já que eu mostro a tesoura, explico como é que ela funciona, mas para esse vídeo eu vou ter que retomar algumas coisas que a gente já falou naquele vídeo. Se você quer um vídeo específico sobre ferramentas, tem aqui no canal já. Mas vamos lá, vamos falar sobre a tesoura de corte. Como que ela funciona? São duas lâminas parafusadas juntas aqui no meio, tem uma engrenagem que junta elas. As partes onde você coloca dois dedos aqui, e aqui o principal para mim, que uma tesoura precisa ter, é esse formato côncavo aqui, que é o encaixe dos dedos, tá? Isso aqui não é feito por acaso, ele é feito pensado para que você segure a tesoura da melhor forma, tá? Então quando você for comprar tesoura, a primeira coisa que você tem que atentar, que ela tem esses encaixes, porque vai facilitar na tua empunhadura e o teu corte vai ficar mais preciso. Segundo detalhe, o tamanho da tesoura, ele é importante. Cada pessoa tem a mão de um tamanho. Ninguém vai ter a mão do mesmo tamanho, ou pode ter, mas enfim, vai variar de pessoa para pessoa o tamanho da mão. E a tesoura, para que você consiga extrair dela o melhor corte, você precisa empunhar ela da melhor maneira. E como você sabe que a tesoura que você está utilizando é o melhor tamanho, aquele tamanho de tesoura que você tem é o melhor tamanho para a tua mão? Porque é uma ferramenta que você vai segurar na tua mão, então ela tem que ser compatível no tamanho. Como que você faz isso? Aqui no teu punho, você tem a dobra do punho, tá? Onde você faz essa dobra aqui. Você vai ter uma região mais marcadinha aqui e o teu maior dedo, esse dedo do meio aqui,
tem a última falange dele marcada também. O tamanho ideal, não vou dizer que é o certo ou que é o errado, cada um tem gosto e preferência, mas o tamanho ideal, entre aspas, perfeito para a tua mão, a tesoura tem que sair dessa marcação da última falange até a marcação do teu punho. Então, quando você coloca a ponta da tesoura ali em cima, o final dela tem que chegar na marcação do teu punho. É basicamente isso. Óbvio que tem gente que prefere trabalhar com tesoura um pouquinho menor, tem gente que trabalha com tesoura um pouquinho maior, mas esse aqui seria o tamanho padrão para você entender qual o tamanho de tesoura você vai utilizar. Entendendo isso, a gente tem que entender para que serve essas regiões côncavas da tesoura. Por óbvio, um deles você vai ter que botar o teu dedo aqui. É sempre o dedo anelar, tá? Porque ele vai facilitar para que você consiga fazer com que essa região da tua mão fique parada e você mexa somente o dedão. Por óbvio, sim, tem duas regiões aqui um pouquinho mais côncavas aqui, é onde você vai apoiar os outros dois dedos, e esse batente aqui é onde você apoia o teu mindinho aqui em cima para que você consiga deixar a tesoura presa e firme. Então você coloca a tesoura dentro do dedo anelar, apoia os outros dedos aqui nessa região e o teu dedão vai entrar aqui na região de corte. Porém não é simplesmente coloca até o fim aqui e bota a tesoura aqui. Não é um anel, tá? Você não traz até a região do anel, você traz até a metade da segunda falange do teu dedo. O que é a falange, tá? Cada uma dessas linhas aqui que cortam a mão é uma falange. Então você vai entrar a primeira, entrou a segunda, e aí você apoia os outros dedos. Virando aqui para a gente enxergar a tesoura de cima, como é que ela vai ficar na mão, ao invés de você deixar a tesoura reta e colocar o dedo assim, olha o que vai acontecer com a minha mão. Vai ficar torta e eu vou mastigar os dois lados na hora de fazer o processo do corte. Para que isso não aconteça e você não fique fazendo esse movimento repetitivo e acabe machucando aqui o teu tendão, podendo gerar algum tipo de dor por esse movimento repetitivo, pode ter algum tipo de enfermidade, uma inflamação, enfim, algum problema mecânico mesmo do teu corpo, você tem que tentar firmar para que essa região fique parada. E qual que é a posição da tesoura para que isso aconteça da melhor forma? Você colocou a tesoura aqui, na segunda falange, apoiou todos os outros dedos, e aí você vai puxar a tua tesoura para dentro, puxa para você a tesoura e bota só a ponta do teu dedo aqui. Feito isso, o que você vai fazer com a tua mão? A tua mão vai ficar reta, você vai puxar a tua mão para fora, fazer esse movimento. Ó. A tua mão está reta aqui, percebe que fazendo essa puxada da tesoura para dentro, ela vai ficar apontando para você. Aí você compensa isso fazendo o quê? Empurrando o teu punho para fora. Dessa forma, tu fica com a tesoura reta, todos os teus dedos estão apoiados e apenas a ponta do dedão vai fazer esse movimento. Aí você consegue manter um movimento de guilhotina, que é o movimento que vai te dar precisão, onde a lâmina fica reta, extremamente fixa e parada, e a outra vai descer e vai se movimentar, porque é só o teu dedão que vai fazer esse movimento. Dessa forma você não trabalha toda a articulação da mão, você mexe apenas o dedão, e a longo prazo isso evita várias lesões dessa região do teu punho e do teu antebraço. Entendemos essa primeira pegada, que é a pegada perfeita para o pente corrido. Eu vou mostrar para vocês com o pente agora, como que a gente vai fazer esse movimento de pente corrido de uma forma ergonômica, otimizando o processo de corte. Antes de mostrar na prática como é que isso funciona, como que eu faço para guardar a tesoura entre o momento que eu estou com o pente na mão e que eu vou fazer o corte? Por exemplo, peguei o pente aqui, eu vou estar lá, puxei o cabelo, segurei ele, guardei meu pente aqui e aí eu preciso abrir minha tesoura para cortar. Aí eu faço o corte e eu vou guardar ela. Como é que eu vou guardar ela para buscar o pente para essa mão? O pente está aqui guardado, eu estou terminando de fazer o processo de corte, terminei o processo de corte, como que eu guardo a tesoura? Tem gente que simplesmente abraça a tesoura e pega o pente. Isso é um problema e eu já vou mostrar por que é um problema. Pode ser feito se você tem segurança em fazer isso, mas eu prefiro uma forma um pouco mais segura de fazer isso. Como que é? Você está com a tesoura aqui, fazendo o corte, na hora de guardar, o que você faz? Você abre a tua mão de novo, você vai empurrar essa tesoura em direção ao teu mindinho e o teu mindinho vai guardar ela para trás. Dessa forma ela fica guardada, você tem liberdade de mexer com o pente e a ponta da tesoura vai ficar sempre apontada para você. Então não tem risco de você machucar o cliente. Imagina que tem o cliente aqui, você não vai bater nele, já vou mostrar para vocês como que na prática isso vai funcionar. Entendemos então que essa é a posição da tesoura e como que eu vou fazer o pente corrido. Por que a importância de uma lâmina ficar parada para fazer o pente corrido? O pente corrido é aquele movimento em que você levanta o cabelo com o pente e tudo que sobra do pente é cortado com a tesoura. O cabelo vai sobrar nessa região aqui, ó. Você coloca o cabelo ali e ele vai sobrar para fora dessa região reta do pente, por entre os dentes aqui do pente. Então a tua base de corte, a tua referência de corte é essa linha reta aqui de baixo.
Para que você consiga fazer isso, você tem que emparelhar a tua lâmina que fica parada da tesoura com a linha reta do pente. Uma forma de você conseguir mais precisão, num primeiro momento que você não tem tanta segurança, é às vezes apoiar a tesoura no teu dedo. Ó. Apoia ela na mesma medida da tua lâmina reta e quando você vai fazer o pente corrido, você corre com a tua mão, apoiando o pente e jogando para cima e para baixo. Dessa forma, você, pela posição que eu acabei de mostrar com a tesoura, você consegue manter a linha de baixo, a lâmina de baixo reta, parada, e você faz o movimento apenas com o dedão, fazendo esse movimento. Ó. Percebe que eu consigo acompanhar a linha do pente e a minha tesoura vem cortando. Porém, quando o pente estiver encostado no couro cabeludo, vai ser muito difícil de você manter ele apoiado na mão. Aí você vai fazer o quê? Você vai girar essa mão para o lado e aí você vai fazer esse movimento. Ó. Percebe que a tesoura acompanha o pente e aí está a importância de você manter uma das lâminas, a lâmina que fica apoiada com os 4 dedos, reta. Você corre o pente e vem fazendo um movimento de guilhotina apenas com o dedão. Por isso a importância de não mastigar. Imagina eu fazendo um pente corrido e mastigando. Eu não vou ter precisão nenhuma nesse processo de corte, porque eu não consigo encontrar apenas a referência que eu quero, que é entregue para mim por essa região do pente. Então, primeiro passo para cortar um cabelo de forma precisa, para fazer um pente corrido e para empunhar a tesoura de uma forma que proteja toda a minha articulação. Dobrar o dedo, colocar a tesoura para trás, empurrar a mão para fora e movimentar apenas o dedão. Num primeiro momento pode parecer difícil, principalmente se você não tem o costume de fazer isso, mas a longo prazo, com treinamento, isso aqui vai se tornar automático e você vai perceber que as dores dessa região vão diminuir caso você já as tenha. Para fazer esse corte, então, utilizando essa empunhadura, no pente corrido a gente já entendeu o que a gente vai fazer, mas para cortar uma mecha, digamos, em uma linha horizontal, como que a gente vai utilizar isso? Vou levantar uma mecha aqui de forma aleatória, sem cuidado na precisão do corte, porque eu quero apenas demonstrar, tá? Levantei minha mecha, abri ela, guardei meu pente e aí eu vou fazer o processo do corte. Importante que a tesoura esteja apoiada lá na minha mão e esse movimento do punho para fora funcione, para que eu consiga fazer esse movimento, ó. Percebe que eu consigo correr a tesoura em cima da minha mão e a linha de corte é definida pela região em que eu marco com o meu dedo. Eu puxei e defini. Esse é o comprimento que eu quero. Essa região que está para fora do que o meu dedo está segurando é a minha linha de corte. Isso aqui eu quero que saia. Então, para que eu tenha precisão, eu preciso de uma base reta, representada pela lâmina, e uma base de cima que venha e corte de forma reta. Eu vou cortar até mais ou menos minha segunda falange sempre. Eu já expliquei em outros vídeos porque essa região da terceira falange ela fica solta, ela não está presa. Já essas outras, ó, percebe? Fica presa. Aqui não, que eu consigo empurrar e puxar. Então, para que isso aconteça de uma forma mais efetiva, eu vou, ó, empurro a minha mão para fora, mantenho aquela posição que eu mostrei e faço um corte, faço outro corte. Tenho muito mais precisão. Para que a precisão fique ainda melhor, porque a tesoura, principalmente uma fio navalha, ela vai empurrar no final do corte, a ponta dela vai dar uma leve empurrada, o que eu vou fazer? No processo de corte, além de eu manter a empunhadura, manter a mão firme e manter a tesoura correndo, eu vou cortar e puxar. Corta e puxa, corta e puxa. Enquanto eu faço o corte, eu puxo para fora. E aí eu compenso aquela empurrada da ponta. Corto até a segunda falange. Para continuar meu corte, eu levanto o restante da mecha, pego a referência e termino meu corte. Dessa forma, o processo de corte fica mais preciso, eu tenho uma referência reta e consigo acompanhar a referência que eu estou querendo entregar com meus dedos. Terminamos então, entendemos aqui como que a gente faz uma linha horizontal. Outra dificuldade que muitas pessoas têm é em relação a uma linha vertical ou diagonal, em que a gente puxa a mecha e faria esse movimento para cortar da mesma forma que eu acabei de mostrar. A gente levantaria aqui o cotovelo, o ombro fica forçando para cima e a gente faz o corte aqui. É possível também, porém indico para vocês abaixarem um pouquinho esse cotovelo, esse ombro, mas existe uma forma ainda mais tranquila de fazer isso sem que você fique torto ou de forma a forçar alguma das suas articulações, que é fazer um movimento de troca. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. E a solução para isso é o seguinte. Esse era o processo que a gente vinha fazendo até então. Tesoura levemente curvada para dentro, pulso para fora e movimentando apenas o dedão. Quando eu fosse fazer a lateral, eu levantaria meu ombro. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma de segurar a tesoura. Vou fazer esse movimento. Aí eu consigo baixar o meu cotovelo, meu ombro fica mais relaxado e eu consigo fazer o corte da lateral. Para fazer isso, eu preciso de alguns passos de troca aqui de posição da tesoura que eu vou mostrar para vocês agora. Essa era a posição que eu havia falado para vocês antes, quando a gente vai fazer um corte, por exemplo, em linha horizontal ou um pente corrido.
Para fazer essa troca de posição, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar a tesoura para frente. Ao invés de colocar nosso dedo aqui, a gente vai passar ele por cima da tesoura. Percebe como ela fica na minha mão? E aí os outros dedos vão ser apoiados aqui na frente e a gente vai curvar a nossa mão, fazendo uma concha, abraçando a tesoura. Por dentro, ela vai ficar desta forma. Percebe? O dedo anelar segurando a tesoura, o mindinho ainda tem a referência do batente ali atrás, os outros dois dedos apoiam a tesoura por cima e ainda assim a gente entra apenas com a ponta do dedão e a gente consegue fazer esse movimento. Percebe? A gente fica apoiando a tesoura, ela fica aberta e, por consequência, o nosso cotovelo e ombro ficam mais relaxados e a gente consegue fazer esse movimento dobrando o punho. Nossa mão fica para baixo, o punho fica dobrado e a gente faz esse movimento. Percebe agora, fazendo esse movimento de troca que eu acabei de mostrar para vocês, colocando a mão em formato de concha, baixando o meu ombro, relaxando o meu cotovelo aqui. Percebe? Eu consigo fazer o mesmo movimento, ainda seguindo aquela mesma ideia de cada vez que eu corto, eu dou uma empurradinha para trás, vou até a segunda falange do meu dedo, guardo a tesoura, busco de novo e dou continuidade para a mecha, seguindo o mesmo movimento. Pega a tesoura, bota a mão por cima, gira, coloca em formato de concha, baixa o ombro e o cotovelo e faz o processo de corte. Percebe minha postura em relação à anterior? Consigo fazer um corte totalmente reto, com o ombro e o cotovelo relaxado, quando aqui, às vezes eu tenho até que me curvar, levantar o ombro, forçar o cotovelo e ficar fazendo esse movimento. O que vocês acham que vai comprometer mais as minhas articulações? Fazer esse movimento ou esse movimento? Entendemos então como fazer um corte horizontal de uma forma mais precisa, um pente corrido também, uma linha diagonal ou vertical também entendemos. E para fazer o corte do topo, existe algum segredo? Existe alguma forma que se torne mais fácil? Também existe. A gente tem duas formas de cortar o topo, várias, né? Mas as duas principais, que são quais? A primeira é manter um processo de corte como a gente já estava fazendo, que seria fazer isso aqui, ó. Percebe? A gente levanta o ombro nesse formato que é o mesmo formato de um pente corrido, segurando a tesoura naquele primeiro modo que eu mostrei para vocês. Então eu teria que fazer isso aqui, torcer meu punho para fora e levantar meu cotovelo aqui e comprometer meu ombro também, para fazer um corte reto. Eu tenho a opção de mudar a empunhadura e segurar da mesma forma que eu mostrei para vocês em fazer o corte vertical, que é mudar a minha empunhadura, segurar com formato de concha e aí eu vou segurar dessa forma, com o meu dedo por baixo da tesoura. Aí eu vou fazer o seguinte processo, vou levantar, pego o meu cabelo, levanto a tesoura, seguro em formato de concha e percebe de novo, o ombro e o cotovelo baixo, eu consigo realizar o corte sem forçar, sem levantar o meu ombro e meu cotovelo. Então, a primeira forma funciona? Funciona também, porém é muito mais suave, muito mais tranquilo, muito menos comprometimento de articulação se eu simplesmente mudar a posição de segurar a tesoura. Parece bobagem, mas no longo do processo, durante o corte todo, durante o dia todo de atendimento, durante a semana toda de atendimento, durante o mês todo de atendimento, esses pequenos detalhes de baixar o ombro, baixar o cotovelo, de empunhar as costas mais reta, de conseguir ter maior precisão na linha de corte reto, vai fazer com que você termine a semana e termine o mês sem sentir dor, muito mais confortável e, por consequência, os últimos cortes do teu dia, os últimos cortes da tua semana, os últimos cortes do teu mês vão sair com a mesma qualidade dos primeiros cortes do teu dia, dos primeiros cortes da tua semana e dos primeiros cortes do teu mês. Ainda sobre o topo, tá? Levantei aqui a minha mecha e tem uma outra forma de cortar o topo. Depois que a gente fez o corte reto, por exemplo, eu posso querer fazer um point cut ou uma texturização. O que é? Que normalmente o pessoal faz? Vai levantar aqui o ombro, vai botar a tesoura em paralelo e vai fazer esse movimento. Tem uma forma mais fácil de fazer isso sem que eu precise levantar o meu ombro e o meu cotovelo, que é levantar essa mecha aqui e eu simplesmente dobro mais a minha mão. Ao invés de fazer esse movimento com o ombro e com o cotovelo, eu vou dobrar a minha mão. Percebe a diferença? Estou levantando e fazendo isso aqui, eu posso simplesmente baixar e empurrar a tesoura para dentro. Percebe como eu estava segurando ela? Para fazer o corte de pente corrido, eu forço com o meu dedo ela para dentro, baixo o meu cotovelo e eu vou só empunhar ela dessa forma. Ou seja, eu coloco a ponta dela mais em direção à cabeça do cliente. Dessa forma, eu consigo baixar o meu ombro, baixar meu cotovelo e fazer o mesmo processo de corte, tornando assim mais suave, mais tranquilo de fazer esse movimento, não sentindo tanta dor, não forçando tanto as minhas articulações. Ainda assim, para algumas pessoas pode ser difícil fazer esse movimento de dobrar a tesoura.
Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um point cut, faz uma texturização sem precisar levantar o teu cotovelo, o teu ombro para fazer esse movimento. É muito simples, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo e qual a intenção e o que vai acontecer se a gente mexer essa mecha. Na hora do processo do corte, depois que eu defini com o meu dedo que a minha linha de corte, pegando mechas finas, tá? A gente sempre trabalhando com mechas finas. Se eu pegar uma mecha grossa, vai haver uma mudança. Mas trabalhando com uma mecha fina, levantei a minha mecha fina aqui e defini que esse é o comprimento ou essa é a região que eu quero texturizar. Se eu prensar com o meu dedo aqui e movimentar minha mecha para frente, sem deixar esse cabelo escorregar por entre meus dedos, o que eu fizer aqui embaixo ou fizer aqui em cima vai entregar o mesmo resultado. Então, para fazer uma texturização, para fazer um point cut, sem que eu precise levantar demais minha tesoura, ou sem que eu precise dobrar o meu punho, eu posso simplesmente levantar minha mecha, prensar ela entre os dedos, baixar ela, e aí eu vou trabalhar com o meu point cut lá na frente. Não vou precisar levantar meu ombro, não vou precisar torcer meu punho, eu simplesmente empurro a mecha para frente e trabalho o point cut dessa forma. Segurando da mesma forma que eu faria um pente corrido, só dobro meu punho para dentro e boto ele em direção ao cabelo. Dessa forma eu consigo fazer o point cut com a minha mão, meu cotovelo, meu ombro, muito mais confortáveis do que seria eu fazer isso aqui ou isso aqui, dobrando bem o punho. Então é uma outra forma de fazer um point cut, de fazer uma texturização, sem que você fique forçando teu punho, teu cotovelo, teu ombro. Entendemos então quais são as posições e as empunhaduras de tesoura para fazer um pente corrido, para fazer um corte em linha horizontal, para fazer um corte em linha diagonal, para fazer o corte do topo, para fazer um point cut, para fazer uma texturização. E lá no início do vídeo eu falei sobre a empunhadura da tesoura na hora de guardar e usar o pente junto com a tesoura. Mostrar aqui para vocês qual a diferença principal, porque tem gente, como eu falei, que está cortando com a tesoura, simplesmente prende a tesoura na mão, trabalha com o pente e depois vai fazer outro movimento. Pode acontecer, principalmente se você é iniciante, está aqui cortando, vai fazer um movimento aqui, ó, a tesoura está aberta. Se eu errar um movimento ou se eu abrir demais, enfim, eu posso acabar machucando o meu cliente, porque a tesoura está apontando para fora. Em um momento de distração isso pode acontecer. Não é tão comum, mas raramente vai acontecer, mas vamos evitar também o raramente para que isso não aconteça, a tesoura não belisque, não machuque o cliente. O que eu vou fazer? Ao invés de segurar a tesoura dessa forma, como eu estava falando para vocês, expliquei lá na frente, lá no início do vídeo. Dobra a tesoura, guarda ela no teu punho e pega o pente. Independente do movimento que eu fizer, ó, se eu passar, esfregar a minha mão aqui, ó, na cabeça do cliente, na cabeça do boneco aqui, nunca vai acontecer da minha tesoura entrar em contato com a pele do cliente. Ó. A tesoura fica protegida e só o pente tem contato com ele. Diferente de quando eu tô com a tesoura assim, que ó, se eu der uma vacilada aqui, ó, tô passando aqui minha tesoura, meu pente aqui, a tesoura está sempre movimentando perto da cabeça do cliente. Pode acontecer, o cliente se mexer meio rápido, principalmente está atendendo uma criança, a criança vai virar para ver alguma coisa, fez algum barulho. Então é uma forma de proteger teu cliente. Vira aqui, segura aqui, mexe só com o pente, mesmo que ele se mexa aqui, no máximo vai bater minha mão e a tesoura vai estar protegida. Não é necessariamente uma técnica para vocês melhorarem a postura de vocês, mas é uma questão de segurança para evitar alguns acidentes na barbearia. Beleza? Essas foram as dicas de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Como vocês puderam ver, são dicas fáceis de ser reproduzidas, a gente só precisa ter um pouquinho de treinamento. Essa questão de segurar a tesoura, mudar a posição dela, guardar, buscar ela para fora, aprender a apoiar todos os dedos em cima, trabalhar só com a ponta do dedão ali para fazer o movimento de guilhotina, buscar esse movimento de girar a tesoura, trabalhar em formato de concha para a gente conseguir fazer esse outro movimento e movimentar a mecha para frente para que a gente consiga sempre manter o ombro e o cotovelo relaxados para que a gente não comprometa nossas articulações, nosso tendão e consiga trabalhar de uma forma mais saudável. Espero que tenha agregado, ajudado vocês a melhorar talvez a posição, a forma de cortar, conseguir resultados mais precisos no processo do corte. Se ficou alguma dúvida sobre esses movimentos que eu mostrei, sobre todo esse processo de corte, toda essa empunhadura da tesoura, deixe aqui nos comentários. Todo comentário, primeiro, é uma crítica construtiva para que a gente consiga melhorar o conteúdo que a gente está entregando aqui no canal e também pode ser uma sugestão para próximos vídeos. Aguardo vocês na próxima terça-feira. Se assistiu o vídeo até aqui e não deixou teu like ainda, deixa teu like, envia esse vídeo para outro colega e se não está inscrito no canal, se inscreve. Terça-feira que vem estamos aqui de novo para mais um conteúdo para a gente continuar aprendendo e crescendo junto. Tamo junto, até terça que vem.